dia. Hoje nós vamos ler breve explicação sobre o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um registro sagrado de povos da América Antiga e foi gravado em lâminas de metal. 4 tipos de placas de metal são mencionados no próprio livro. Placas de Nefe, que eram de 2 tipos, as placas menores e as placas maiores. As primeiras eram mais particularmente dedicadas aos assuntos espirituais e ao ministério e ensinamentos dos profetas, enquanto as últimas continham, em sua maior parte, a história secular dos povos em questão. 1 Nefe 9, versículos de 2 a 4. Desde o tempo de Mosias, entretanto, as placas maiores passaram também a incluir assuntos de grande importância espiritual. 2. Placas de Mórmon, que contém um resumo das placas maiores de Nefe feito por Mórmon, com diversos comentários. Essas placas também contêm a continuação da história escrita por Mórmon e adições feitas por seu filho Moroni. 3. Placas de Éter, que contém a história dos Jareditas. Este registro foi resumido por Moroni, que inseriu comentários próprios e incorporou o registro à história geral sob o título de Livro de Éter. 4. Placas de latão, trazidas de Jerusalém pelo povo de Leí em 600 a.C. Estas placas continham os 5 livros de Moisés e também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. E também as profecias dos santos profetas, 1 Nefe 5, 11 a 13. Muitas citações de Isaías e de outros profetas bíblicos e não bíblicos que se encontram nestas placas aparecem no livro de Mórmon. O livro de Mórmon contém 15 partes ou divisões principais, com exceção de uma, são chamadas livros, cada qual designado pelo nome de seu autor principal. A primeira parte, os primeiros 6 livros, terminando em Omni, é uma tradução das placas menores de Nefe. Entre os livros de Omni e Mosias, há uma inserção chamada As Palavras de Mórmon. Essa inserção, ligada ao registro gravado nas placas menores ao resumo das placas maiores, feito por Mórmon. A parte mais longa de Mosias até o fim do capítulo 7 de Mórmon é a tradução do resumo das placas maiores de Nefe, feito por Mórmon. A parte final do capítulo 8 de Mórmon ao fim do volume foi gravada por Moroni, filho de Mórmon, o qual, após terminar o registro da vida de seu pai, fez um resumo do registro jaredita, chamado Livro de Éter, e posteriormente adicionado às partes conhecidas como Livro de Moroni. Por volta do ano de 421 d.C., Moroni, o último dos profetas historiadores nefitas, selou o registro sagrado e ocultou-o para o Senhor para ser trazido à luz nos últimos dias, como foi predito pela voz de Deus por meio de seus profetas antigos. Em 1823 d.C., este mesmo Moroni, então um personagem ressurreto, visitou o profeta Joseph Smith e, subsequentemente, lhe entregou as placas gravadas. Com respeito a esta edição, nas edições anteriores do livro de Mórmon, publicadas em inglês, perpetuaram-se alguns pequenos erros que se refletiram na tradução para o português. Esta edição contém as correções consideradas convenientes para que a obra se harmonize com os manuscritos originais, assim como as primeiras edições previstas pelo profeta Joseph Smith. As maritacas que os passarinhos aqui em casa estão lendo comigo hoje. É uma alegria poder compartilhar com vocês esses ensinamentos do livro de Mórmon. Imagine você, em nossos dias, poder pegar um livro, que é o livro de Mórmon, e ler o que os profetas daqui das Américas,
escreveram em seus dias. Eles viram nossos dias, contemplaram como seria a vida e escreveram coisas que, segundo eles, e influenciados pelo Espírito, acreditavam que seriam úteis para nós, que nos iria inspirar e nos orientar e nos aproximar do Salvador Jesus Cristo. Presto meu testemunho que Jesus Cristo vive. E deixo essa pequena leitura de hoje em nome de Jesus Cristo. Amém.